Opa! Eu sou o Edgar e continuamos a série sobre o Teorema de Löwenheim-Skolem em nosso canal. Neste vídeo, nós vamos introduzir a noção de subestrutura elementar e, enfim, enunciar de maneira clara e precisa o Teorema de Löwenheim-Skolem e também a estratégia de demonstração dele. Bora lá? Muito bem, vamos começar este vídeo contextualizando novamente de maneira bem rápida qual que é a ideia do Teorema de Löwenheim-Skolem, lembrando que já fizemos tudo muito rapidamente para, enfim, entendermos um problema e qual é o passo necessário para resolvê-lo e, assim, podermos explicar como, a partir da sentença, existe uma quantidade não enumerável de indivíduos, nós conseguimos construir um modelo enumerável para ela. Em outras palavras, dada esta sentença em língua portuguesa, ela admite uma formalização. Esta formalização não significa nada, é uma coleção, é um amontoado de símbolos lógicos. Ela só vai ter sentido quando for interpretada em uma L-estrutura, ou seja, numa estrutura adaptada para a linguagem da expressão formal de φ. Dois exemplos de L-estrutura são dados ali. A estrutura A tem domínio como sendo o conjunto dos números reais e a estrutura B tem um domínio D qualquer. Observe o seguinte, esses três pontinhos são as interpretações dos símbolos que ocorrem em φ. É claro que para a gente escrever existe uma quantidade não enumerável de indivíduos, nós vamos ter que usar existencial, símbolos de função, de constante, de predicado, e todos eles também têm que ser interpretados na estrutura. Mas, como o escopo de quantificação dos indivíduos que ocorrem em φ é o domínio da estrutura, é a coleção dos reais, é um conjunto não enumerável, como o Alfredo já mostrou para a gente, então a gente tem certeza que aquilo que φ diz é verdadeiro acerca de A. φ está dizendo, existe uma quantidade não enumerável de indivíduos. Bem, isso é verdadeiro acerca do domínio R da estrutura A. Uma pergunta natural de se fazer nesse momento é, e se o domínio D fosse enumerável? Será que a estrutura B também satisfaria esta sentença φ? À primeira vista, a resposta é não, porque você diria, olha, como que um domínio enumerável pode satisfazer a sentença que diz que existe uma quantidade não enumerável? Não dá. Esta é a beleza do Teorema de Löwenheim-Skolem. Ele vai nos dizer que sim, há sim uma estrutura B que satisfaz a mesma sentença φ. Já vimos que esta B não é uma qualquer. Esse D é obtido a partir da A através de uma relação de subestrutura e que, além disso, nós podemos controlar o modo como a subestrutura é construída. A partir de uma linguagem de uma estrutura infinita A, nós vimos no vídeo passado que existe uma subestrutura de A cujo domínio é, ou melhor dizendo, cujo domínio tem cardinalidade enumerável, cujo domínio é enumerável. Você poderia dizer nesse momento, então, o seguinte, acabou, está resolvido, né, o nosso problema, a nossa contextualização. Pega essa estrutura A, toma, constrói, como vimos no vídeo passado, uma subestrutura B, essa subestrutura B será enumerável e fim do problema. Infelizmente, a coisa não funciona exatamente deste modo. Nós temos que superar uma pequena dificuldade. Nós temos ainda um obstáculo que é dado pela relação de subestrutura e eu vou apresentá-lo do seguinte modo. O setup é bem simples. Pega uma linguagem L, tem ali um símbolo de relação binário, dois símbolos de constantes. Bem, a estrutura A tem como domínio os números naturais, a relação R vai ser interpretada como a relação de ordem menor dos naturais, a constante C como 0 e a constante D como 2. A estrutura B são os pares, com a ordem dos pares, o 0 e o 2. Claramente nós percebemos aqui que B é subestrutura de A. Por que B é subestrutura de A? Ora, quais são as condições necessárias e suficientes para termos subestruturas? Vimos neste vídeo aqui. As condições são, primeiro, que o domínio da subestrutura seja um subconjunto do domínio da estrutura. Isto está acontecendo. Nós, de fato, temos que os pares formam um subconjunto da coleção de todos os números naturais. Além disso, nós temos que
B é fechado para os símbolos de constantes. De fato, os dois símbolos de constantes são interpretados do mesmo modo em A e B, então está fechadinho, está direitinho, e além disso, como não tem símbolo de função, automaticamente os símbolos de função da linguagem são fechados para a subestrutura. Acabou, temos uma subestrutura pelas condições necessárias e suficientes que já discutimos. Ótimo, vamos então agora considerar uma sentença, melhor dizendo, bem simples. Pega essa sentença aí. O que ela significa? Nada, é só um amontoado de símbolo. Ela só vai ter sentido quando nós a interpretarmos nas estruturas. Então vamos interpretá-la em A e em B. Será que o que ela expressa acerca de A é o caso? Será que o que ela expressa acerca de B é o caso? Você pode dizer, olha, é a mesma sentença, uma é subestrutura da outra, será que a coisa funciona? Bem, vamos dar uma olhada. Como que a gente interpreta a sentença em A? Existe X, bem, quer dizer que existe alguém no domínio de quantificação, mas o domínio de quantificação é o domínio da estrutura. Portanto, estamos dizendo que existe algum número natural. Existe alguém em N. Então o quê? 0 é menor que N, porque o 0 é a interpretação da constante C, menor é a interpretação do símbolo de relação, e N é a interpretação do X, ou é o cara que nós estamos afirmando existir, e também você tem que N é menor do que 2. Ora, este claramente é o caso quando nós olhamos para os reais e, portanto, é um modelo da sentença. Agora, será que a subestrutura também é modelo? Vamos dar uma olhada com calma. Como que nós interpretamos a mesma sentença em B? Existe X, se torna existe algum N em P, porque P é o domínio da estrutura B. P são os pares. Está escrito 0 é menor que esse N e N é menor do que 2. Opa! Tem algum número par entre 0 e 2? A resposta é não. E, portanto, B não é modelo da sentença. Observe com isto que a mesma sentença vale na estrutura, mas não vale na subestrutura. Isto pode ser um problema para a gente quando nós consideramos apenas subestruturas. Você poderia ter ali do lado esquerdo a φ valendo no domínio não enumerável, mas sem valer na subestrutura que tem domínio enumerável e que a gente sabe como construir. Precisamos corrigir isto. Para corrigir, nós vamos introduzir uma noção mais forte do que ser puramente subestrutura. Nós vamos introduzir a noção de subestrutura elementar. E para isto, precisaremos discutir com um pouquinho mais de cuidado a relação de satisfatibilidade. Vamos ter que discuti-la não apenas para sentenças, como temos feito, mas também para fórmulas. Eu vou fazer de modo bem rápido esta apresentação, num caráter de revisão. Se é a primeira vez que você vê esta relação, eu sugiro fortemente que você acompanhe esta série de vídeos que o Alfredo fez. Ela está tudo em detalhes, vale muito a pena conferir. Então nós temos a relação, que a gente vai ler aquilo ali como sendo a estrutura A satisfaz a fórmula φ com azinho ou com a barra. Ainda, A é modelo de φ em a barra, ou ainda, A é modelo de φ com o parâmetro a barra, querendo dizer para a gente, também fornecendo uma outra leitura, que é o que a fórmula φ expressa acerca deste a barra, desta ênupla de elementos, é o caso na estrutura A. Observe que este a barra é uma ênupla de elementos do domínio, e o tamanho desta ênupla é condicionado a φ. De que modo? Através das variáveis livres que ocorrem em φ. Se φ tem uma variável livre, então o a barra tem tamanho 1. Se φ tem 10 variáveis livres, o a barra terá tamanho 10. E claro, se φ é uma sentença, não precisamos do a barra, temos o caso particular discutido nos vídeos anteriores. Vamos tentar clarificar esta ideia através de um exemplo. Considero uma linguagem bem simples, só tem um símbolo de relação, só tenho
R ali, relação binária, e vamos pegar uma estrutura para esta linguagem. Domínio natural, relação de ordem, algo bem trivial, algo que estamos acostumados. Olha para esta fórmula. Existe X, tal que existe Z, tal que XRZ e ZRY. Esta estrutura é um modelo, satisfaz ou não esta fórmula? Se você olhar com calma, você vai perceber que esta pergunta é nonsense. É como perguntar o seguinte: olha, x menor do que 3 é verdadeira ou é falsa? Como que você responde isso? Você responde dizendo, depende do valor de x. Se eu atribuo a x4, é falso. Se eu atribuo a x2, é verdadeiro. Então, para determinarmos se esta sentença, ou melhor dizendo, se esta fórmula é verdadeira ou não na estrutura, nós precisamos dizer quem é o x e quem é o y. Para isso, nós usamos a ênupla. A pergunta agora, então, se torna: a estrutura A é um modelo desta sentença para os parâmetros 1 e 7? Agora nós temos condições de responder. Tem duas variáveis livres, temos dois parâmetros, dá para dizer se é o caso ou não. Vamos interpretar. Ora, existe Z, existe um número natural, porque o domínio de quantificação é o domínio da estrutura e o domínio da estrutura são os naturais. Tais que x, como que a gente interpreta? Vamos usar a ordem lexicográfica. No alfabeto é xy. Então, quem aparece primeiro é a interpretação do x e quem aparece depois é a interpretação ou é a atribuição do y. 1 menor do que n e n menor do que 7? Você pode apagar aquela pergunta ali e colocar que sim. De fato, A é modelo da fórmula com os parâmetros 1 e 7. E observe que a mesma estrutura, a mesma fórmula, com outros parâmetros assume um comportamento diferente. Assim como no caso que eu havia feito do x menor do que 3. Depende de quem a gente considera. Então, se nós tirarmos o 1 e o 7 e colocarmos no lugar o 5 e o 6, nós temos agora que existe um número natural n, tal que 5 é menor do que este n e n é menor do que 6. Claramente esse não é o caso, portanto, A não é um modelo de φ com estes parâmetros. Beleza? Então sabemos agora avaliar numa estrutura não apenas sentenças, mas também fórmulas. E a avaliação da sentença é um caso particular da avaliação de fórmula, quando a fórmula não tem variável livre. Por que isso é importante? Porque agora nós temos condições de apresentar uma relação de comparação entre estruturas mais fina do que a de subestrutura. A de subestrutura elementar. Este elementar diz respeito às fórmulas da lógica elementar. O elementar diz respeito às fórmulas da lógica de primeira ordem. E o setup da definição é o seguinte: considere, como sempre, L uma linguagem e duas estruturas adaptadas para esta linguagem, A e B. A gente vai dizer que A é subestrutura de B quando algumas condições são satisfeitas. E vamos denotar que A é subestrutura de B através desse símbolo. Primeira condição que deve ser satisfeita. Se é subestrutura elementar, deve ser subestrutura. A é subestrutura de B. Além disto, nós temos agora que, para toda fórmula da linguagem, por isto que diz acerca de elementar, é para toda fórmula. E para toda ênupla de elementos no domínio da estrutura menor, a interpretação na maior e na menor coincide. Dito de outras palavras, se você pegar qualquer fórmula da linguagem com parâmetros em A é modelo de φ nesses parâmetros, se e somente se o B também for modelo de φ nesses parâmetros. Dito de outro modo, quando A é subestrutura elementar de B, A e B são cegas para diferenciar fórmulas que têm parâmetros dados pela estrutura menor. Beleza? Troquei a posição da câmera e percebo agora o seguinte: por que isso é importante?
Imagine que você tem uma subestrutura A de B e que enfia uma sentença. Então, elas vão concordar na interpretação desta sentença. Em particular, se esta sentença é aquela que expressa que existe uma quantidade não enumerável de elementos, e se a A é construída a partir da B para ser uma subestrutura elementar enumerável, acabou o problema. Nós temos agora uma estrutura enumerável A que concorda com a B na sentença FI que expressa existe uma quantidade não enumerável. Você fala, opa, então acabou, Edgar. Todo aquele problema de contextualização está resolvido. É só agora a gente encontrar uma estrutura não enumerável, encontrar uma outra enumerável que seja a subestrutura elementar dela e que satisfaça a φ. Esse é um problema. Nós não encontramos na matemática, de maneira natural, assim, já pronta, dada, estruturas e subestruturas elementares. É muito raro esse fenômeno de subestruturicidade elementar. Em geral, nós temos que ir lá e construir uma subestrutura elementar a partir de uma estrutura dada. Mas não se preocupe, para fazer isso a gente tem um método. Vamos usar a estratégia que usamos no vídeo passado para construir subestruturas controlando cardinalidade e vamos fechá-la para certas condições. Estas condições são dadas pelo teste de Tarski-Vaux. E o teste de Tarski-Vaux será discutido com todos os detalhes em nossa série. Mas nesse momento nós não faremos isso. Nós vamos aproveitar o momento e enunciar de maneira clara e precisa o teorema de Löwenheim-Skolem-Tarski. De onde apareceu esse Tarski? Vai ficar claro aqui nos enunciados. Vamos ter 4 enunciados do problema. O primeiro não é exatamente o enunciado de Löwenheim, mas captura o espírito do enunciado de Löwenheim, assim como o segundo, o espírito do enunciado de Skolem, o terceiro de Tarski, e o quarto, o enunciado que nós vamos efetivamente demonstrar aqui na série, no canal A de Infinito. Vamos lá, o primeiro enunciado. Löwenheim, em 1915, demonstrou o seguinte para a gente. Veja, mais de um século atrás. Se uma sentença em uma linguagem enumerável tem modelo infinito, então esta mesma sentença tem um modelo enumerável. Veja que o infinito ali é essencial. Não dá para a gente abrir mão dele. Se ela tem modelo finito, ela pode não ter modelo enumerável. Pode não ter modelo infinito enumerável, melhor dizendo. Então a gente precisa de uma com cardinalidade infinita. Se o domínio é infinito, então se é enumerável, acabou. Trivial. Se não é enumerável, a gente consegue reduzir para o enumerável. Isso foi o que Löwenheim garantiu para a gente em 1915. 5 anos depois, o Skolem mostrou que a gente poderia generalizar isso, olhando não para uma sentença, mas para uma coleção qualquer de sentenças. Se uma coleção de sentenças em uma linguagem enumerável tem modelo infinito, então esta coleção como um todo também terá um modelo enumerável. De novo, perceba que se esse infinito for enumerável, trivial, não tem nada para se demonstrar. O que é interessante é quando o modelo é infinito não enumerável, tem cardinalidade, por exemplo, o Aleph 4, e você reduz ele para 1 de cardinalidade Aleph 0, que satisfaz exatamente as mesmas sentenças. Com esta noção de subestrutura elementar que nós acabamos de discutir, o Tarski provou um resultado um pouquinho mais fino, que exige um pouquinho mais de cuidado da gente na hora de enunciá-lo. Se você tem uma linguagem enumerável e há uma L estrutura infinita, a gente consegue escolher um cardinal kappa muito peculiar. Um cardinal kappa que é maior ou igual à cardinalidade da linguagem, que por sua vez, discutimos neste vídeo, a cardinalidade da linguagem é maior ou igual a Aleph 0, e este kappa também é menor ou igual à cardinalidade do domínio da estrutura infinita dada. Então você consegue fixar esse kappa. Além disso, você também consegue fixar um certo subconjunto de A que tem um
cardinal menor ou igual a capa. Então, suponha aqui hipoteticamente, o cardinal do domínio de A é Aleph 15, o cardinal da linguagem é Aleph 3. Você consegue fixar um cardinal capa Aleph 7 e fixar um subconjunto do domínio da estrutura D Aleph 6, por exemplo. Fixado todas essas coisas, o que nós temos a garantia? Nós temos a garantia da existência de uma subestrutura elementar D de A, tal que esta subestrutura elementar tem domínio de cardinalidade exatamente capa, e o domínio dessa subestrutura elementar contém o conjunto D que você escolheu acima. Beleza? Esse enunciado é bem geral, é estrutural, diz respeito a estruturas, e a gente percebe que, se nós estivermos lidando com sentenças, então o D e o A, as estruturas D e A, satisfazem exatamente as mesmas sentenças. Então, se lá do nosso contexto nós temos o A com cardinalidade Aleph 15 satisfazendo a Φ, então esse D com cardinalidade Aleph 5 também satisfará a Φ. A Φ que afirma, nesse caso, existe Aleph 7 indivíduos. Beleza? Isto, claro, se conseguirmos escrever aquela expressão em lógica de primeira ordem, em linguagem de teorias de primeira ordem. Mas ótimo. Então, qual é o enunciado que nós provaremos aqui em nossa série? Primeiro, segundo ou terceiro? Löwenheim, Skolem ou Tarski? Nós vamos demonstrar uma versão um pouco mais simples do teorema de Tarski. Por que escolher Tarski, não Skolem, não Löwenheim? Porque Tarski é um resultado puramente estrutural, a gente já falou bastante de estruturas, a coisa vai mais rapidamente. Se nós fôssemos fazer a demonstração do Tarski, olhando para esse conjunto de sentenças, poderia dar um pouquinho mais de trabalho. Não é a abordagem que desde o começo a gente discutiu e nós discutimos. Nós abordamos lá no primeiro vídeo que a estrutura seria esta. O que a gente vai provar aqui no canal A de Infinito é o seguinte enunciado. Nós vamos considerar que L é uma linguagem enumerável, vamos considerar que A é uma L-estrutura infinita e vamos, a partir disto, provar que existe uma subestrutura elementar de A que é enumerável. Em particular, existe uma subestrutura enumerável de A que concorda com todas as sentenças. Então, em particular, concorda com a sentença presente no enunciado do teorema de Löwenheim e também concorda com as sentenças presentes nesta coleção que está colocada no enunciado de Skolem. Qual é a relação desse enunciado do A de infinito com Tarski? É só você tomar o cardinal capa como sendo enumerável e tomando como D qualquer subconjunto de A, que seja também enumerável. Pode ser, inclusive, o próprio conjunto vazio. Ok? Então é esse enunciado que nós vamos provar. Para prová-lo, a gente tem que mostrar que existe essa subestrutura elementar. Para mostrar que ela existe, nós temos que construí-la controlando a cardinalidade, sem explodir o cardinal, sem sair do enumerável. Como que nós faremos isto? Combinando dois resultados. O teste de Tarski-Vaux com a estratégia que nós utilizamos para construir subestruturas enumeráveis. O teste de Tarski-Vaux será exibido com todo o detalhe no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser o mais técnico que nós fizemos até aqui. Vai ser só enunciar e fazer a demonstração do teste de Tarski-Vaux. Beleza? A você que chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Como sempre, qualquer dúvida, comentário, crítica, elogio, use a área de comentários. Né? Ela é importante para o YouTube reconhecer que algumas pessoas estão vendo o vídeo até o final. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.